Olá, como vocês estão? Eu estou aqui para falar hoje sobre um filme que é baseado em fatos reais. E é um filme que tem grandes ensinamentos. O filme chama-se Enquanto Estivermos Juntos. E retrata a história de muita fé de uma jovem e um jovem que lidaram com muita esperança e tiveram grande aproveitamento no seu crescimento de uma situação bem difícil que aconteceu na vida deles. Bom, primeiramente é a história de Jeremy e de Melissa. Os dois jovens se conhecem indo na faculdade, na verdade, né? E o menino tem um dom que é a música. Quando ele se despede da família, que ele sai de casa para ir para a faculdade, o pai quer dar o seu violão para ele. Ele diz que não, pai, que tem o seu valor sentimental, é seu, é por amor que o senhor tem esse violão, né? E ele não aceita. E aí os irmãos aceitam ficar sem presente para comprarem o violão do irmão, porque o pai fala que para o pai a música é um hobby, mas para o menino é um dom, para o jovem. E então ele vai para a faculdade e ele vai em busca do que ele quer. No dia da festa dos calouros, ele vai até o palco, conversa com o cantor, que no caso seria um colega dele de faculdade também, e ele acaba falando que estava entrando ali para carregar algumas coisas que alguém pediu, mas isso nem era uma verdade. Ele queria mesmo estar ali próximo daquele menino que ele era fã e que ele o admirava, né? O menino, ele foi conversando sobre como o menino fazia as músicas. O menino disse, olha, você tem que falar daquilo que você vive, daquilo que você sente, daquilo que você tem medo ou de algo que você gosta muito, né? E as músicas eram sobre Deus. E nesse mesmo dia, na plateia, que ele fica em cima do palco durante o show para ajudar, na plateia ele vê uma menina, é a Melissa. E essa menina acaba se tornando ali, né, o amor da vida dele. Ele se apaixona por ela naquela hora e ela também por ele. Então eles começam a conversar, eles ficam amigos e depois ela o convida para uma praia à noite. Ele acha que até é um encontro, né, romântico, mas quando ele chega lá é um luau entre os amigos. Ela pede para ele levar o violão, ele acaba tocando lá também, junto com um amigo que cantou com ele. E aí eles acabam se encontrando depois em atividade física, ele caminhando na praia, ela correndo, né? E eles vão se aproximando. De repente ele descobre que o cantor amigo dele é apaixonado pela Melissa e eles acabam começando um relacionamento, né? Escondido desse amigo, escondido de todo mundo, porque também a Melissa tinha falado para a irmã e para a mãe que não iria se envolver com nada que a distraísse ali do seu plano, que era a faculdade, né? E então eles ficam nesse relacionamento, eles visitam um certo dia um planetário, e assim, foi uma das partes que eu achei bem bonita do filme, que ela diz assim, que a Andrômeda é uma galáxia com trilhões de estrelas, e o nosso Deus, né, é um Deus de trilhões de estrelas, bilhões de galáxias, e ele sabe o nosso nome, ele sabe o meu nome, até ela usa essa frase. Então, um Deus de trilhões de estrelas me chama pelo meu nome. Então demonstra um amor tão grande. E ela até diz assim que ela também é mais uma estrela, né, nessa imensidão de universo. E eles então, nesse relacionamento, né, eles se apaixonam bastante. E então um dia o amigo cantor chama ele para gravar. E lá no estúdio ele acaba beijando a Melissa, o amigo vê, eles ficam tristes, né? E então o relacionamento dos dois termina. Passa um tempo, ele vai embora para casa dos pais no Natal, Jeremy, né? E nisso o amigo liga para falar que a Melissa estava doente no hospital, que era para ele ir. Então ele pega o carro e vai. Quando chega, a Melissa tá com câncer. E Melissa já assim tá no estágio bem avançado mesmo, é grau 3. E assim, quase que não tem mais solução, né? E aí ele abre mão da faculdade, faz o tratamento para acompanhar ela durante o tratamento, e eles continuam ali, né? Sofrendo junto aquelas dificuldades, mas firmes na fé. Nos shows ele acaba pedindo oração, ele fala que ela é uma mulher de muita fé, que ele lembra daquela mulher na Bíblia que fala que só de tocar Jesus ela seria curada, e ele até fala que a Melissa, todos os shows ele vê Melissa tocando Jesus. E então
certo dia ela já tá bem ruim, ele vai na rádio, pede oração por ela, né, para as pessoas, e ele recebe várias cartas, ele lê algumas, né, que dão até bastante força para ele, e que ele acredita no milagre, né, e então passa alguns dias, acontece que ela tem um outro diagnóstico de câncer no ovário, que ela tem que fazer a cirurgia para retirar os ovários, e ela acha muito ruim, porque não vai poder ter filhos, né, ele também fica triste, mas com fé eles vão, né, para essa cirurgia. De repente, o médico e o pessoal da equipe do hospital grita por ele e fala, e ele não está lá na hora, né? Mas aí a irmã passa recado assim que ele chega, que não foi possível fazer cirurgia, não foi necessário, porque o câncer havia sumido e que ela não tinha mais nada. Então eles se preparam para casar, porque ele já tinha pedido ela em casamento, né? E eles acabam se preparando aí para esse matrimônio. Foram 6 meses de preparação e então eles se casaram. Foi um dia perfeito, eles se casaram numa praia, foi tudo muito bonito, né? Mas já na lua de mel ela começa a passar mal de novo. Quando eles vão fazer o tratamento, né, no médico de novo, check-up, já está com metástase. E o médico já descarta todas as possibilidades de ela melhorar e ele fica com ela em casa, cuidando, né? Tem momentos que ela fica irritada, porque ela não consegue abrir um vidro, então ela quebra algumas coisas, mas ela mantém-se firme na fé até o final. Certa vez ele tinha dado um diário para ela e ela acaba escrevendo algumas coisas também nesse diário, né? Bom, nisso, ele passa sempre lá no hospital com ela, não sai de lá, porque ele diz que a casa dele é ela, então ele fica por lá, né? Até que certa manhã ela acorda e fala: Jeremy, eu não sinto nenhuma dor, eu não sinto nada de ruim, eu estou curada, e foi Deus. E Jeremy sai para chamar a equipe do hospital e nisso ela falece. E ele volta, ele fica muito revoltado com Deus. Ele fala pro pai: pai, eu pedi pro meu irmão nascer bem, saudável, e ele não nasceu, que ele é especial, né? Eu pedi pra Melissa não morrer, pra ela ser curada, e ela acabou morrendo. Então, como que eu posso continuar acreditando em Deus, né? E aí o pai diz: olha, eu te critiquei quando você quis ir ficar com ela, né? Casar com ela, mas eu teria feito o mesmo por você, pela sua mãe, pela nossa família. E você fez o certo, você ficou com ela até o fim, enquanto vocês estiveram juntos, você fez o que você pôde, né? E acaba que ele fica muito revoltado e ele quebra o violão, mas de repente, quando ele quebra esse violão, ele encontra o diário da Melissa e ela escreve. Eu vou, ao final, até ler a carta dela para vocês. Que ela diz que as estrelas mais brilhantes são as que têm vida mais curta, e que ela era uma dessas estrelas, e ele precisa continuar firme na fé, que ele precisa continuar acreditando e levando a canção dele, que é um dom, para as outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E ela já tinha falado antes, e ela repetiu que se a vida dela valer que ajuda para pelo menos uma pessoa, para que pelo menos mais uma pessoa fique bem, ela já se sente bem, ela já acha que a vida dela foi útil. Então, ele... Aos poucos, depois de 2 anos, ele consegue voltar a cantar, fazer show, ele conta a história nos shows, ele faz músicas, né, contando essa história também, e as músicas dele são de bastante sucesso. E em um certo show, uma menina no final do show chega e fala para ele: eu sou a pessoa que foi ajudada pela história da Melissa. Então, a vida dela valeu a pena. Essa menina é a Adriene, e depois eles acabam se casando. E a Adriene até aparece no final do filme, né? Eles têm 3 filhos hoje. E ela diz que ela foi um exemplo para ela e de muita fé. E ele conta no filme também que se você não acredita em milagres, ela é um milagre, porque ela foi curada. E ela foi curada e para viver um dia perfeito com ele, assim ela mesma disse. Então, Deus escreve sempre certo. Às vezes não acontece da maneira que a gente quer, não é da maneira que a gente gostaria que fosse, mas de tudo tem bons ensinamentos, de tudo a gente pode aprender algo, e situações difíceis vão vir, mas a gente precisa ter fé, acreditar que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que as coisas vão ser acrescentadas para nós. E que Deus esteja sempre conosco, nos abençoando, nos guiando e direcionando sempre pelo melhor caminho. E que a gente sempre consiga tirar bons exemplos, né, desses
filmes que a gente está assistindo. E uma história de superação, uma história de fé sempre é bom para também alimentar a nossa fé, a nossa esperança de que a gente precisa sempre brilhar e a gente precisa ser sempre essa estrela. E uma prova de amor muito grande é isso, né? Que o nosso Deus é um Deus de trilhões de estrelas e Ele nos conhece pelo nome. Ele nos escolheu, nos formou e Ele está com a gente em todos os momentos. Então, um grande abraço, fique com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar o seu joinha. Um grande abraço, fique com Deus. Em uma história, Deus cura tudo. Milagres acontecem e ainda assim, em outras, o destino é o sofrimento e até a morte. E eu percebi uma coisa: as duas têm valor, porque cada uma é capítulo de uma história maior. Cada uma pincelada em um quadro lindo. Cada uma é uma luz de uma estrela que ajuda a formar uma galáxia. Acho que sou uma pessoa de sorte, que pude viver as duas. Eu tive o meu milagre para viver um dia perfeito com você. Foi suficiente. Eu aprendi que o sofrimento não destrói a fé. Ele a refina. Vale a pena confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos nada. Estou segura nos braços dele e sigo valente em direção à luz com uma paz que não consigo compreender. Então, faça uma coisa para mim. Leve seu dom para todos que possam ouvi-lo. Quando estiver pronto, pegue o seu violão.